Ok, a terceira variável de estado, já falamos do volume e da pressão. Vamos agora falar da temperatura. Não esqueça que as variáveis de estado são grandezas que vão caracterizar o gás. A temperatura de um gás é a medida da agitação das moléculas, é o grau de agitação das moléculas. A temperatura ela mede a energia cinética média das moléculas, né? Quanto maior a temperatura, maior a agitação molecular e vice-versa. A gente até diz, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética média das partículas do gás. As moléculas cessam a sua agitação, ou seja, ficam com energia cinética nula, ao atingir a menor temperatura possível, que é o zero absoluto, que na verdade corresponde a 273,15 graus Celsius, né? Menos 273,15 graus Celsius. Está faltando um sinalzinho aqui negativo. O zero absoluto corresponde a menos 273,15 graus Celsius, ok? É lógico que essa temperatura é apenas teórica, ela não foi atingida experimentalmente. E a nível de arredondamento, geralmente se diz que o zero Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius. Mas para ser bem preciso, é menos 273,15 graus Celsius. Então, como eu coloquei aqui, ó, menos 273 graus Celsius corresponde a 0 Kelvin. 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin. Então, para você passar de Celsius para Kelvin, né, você acrescenta 273, como eu coloquei aqui. Para você passar de Celsius para Kelvin, acrescente 273,15, se quiser ser bastante preciso, ou simplesmente 273, como geralmente é o que se faz. Avançando, vamos falar um pouquinho da teoria cinética dos gases. Essa teoria ela foi criada para explicar os fenômenos e as leis experimentais que a gente vai estudar para os gases daqui a pouco, ok? Tanto é que os gases reais, nós vamos ver que existem o gás ideal e o gás real. O gás ideal é um gás que obedece a todas essas leis que a gente vai fazer aqui. É um gás teórico, né? O gás real, o gás que realmente existe, ele não obedece rigorosamente a essas leis que a gente vai estudar aqui. Na nossa última aula, nós vamos estudar detalhadamente o gás real. Então, vamos lá. Quais são os principais itens da teoria cinético-molecular? Todo gás é formado por partículas minúsculas, que podem ser átomos, moléculas ou íons, em movimento livre e desordenado, em alta velocidade, em todas as direções e sentidos. A segunda lei da teoria cinética dos gases, as partículas constituintes dos gases possuem volume desprezível quando comparado com o volume ocupado pelo gás. É aquilo que eu te disse. Ó. Na verdade, o gás é formado por imensos espaços vazios. O volume das partículas em relação ao volume ocupado é, na verdade, desprezível. O volume das partículas de um gás é desprezível em relação ao volume ocupado pelo gás. É isso que está dizendo aí a segunda lei da teoria cinética dos gases. Terceira lei, as partículas de um gás se chocam de forma perfeitamente elástica, isto é, sem perder energia entre si e também contra as paredes do recipiente. Então, as partículas de um gás elas estão colidindo o tempo todo entre si e também com as paredes do recipiente, e quando o fazem de modo perfeitamente elástico, sem perder energia, com conservação de energia. Ok? Quarta lei da teoria cinética dos gases, embora possuam a mesma massa, as partículas de um gás poderão, num dado instante, ter velocidades diferentes e, portanto, energias cinéticas diferentes. É por isso que a gente evita falar da energia de cada partícula de um gás. Porque ainda que a temperatura seja a mesma, eu posso ter algumas moléculas com energias cinéticas diferentes. Por isso que a gente fala de energia cinética média, ok? Então, a uma dada temperatura, existe uma energia cinética média para as partículas de um gás. Então, a temperatura e a energia cinética média das partículas de um gás variam de modo direto, ok? É isso que eu coloquei aqui. Ó. A energia cinética média é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta, ok? A pressão de um gás, também já falamos disso, né? É o resultado da força de colisão
das partículas contra as paredes do recipiente. Então vamos avançando. Vou fazer aqui a diferença entre o gás perfeito e o gás real, né? O gás perfeito ou ideal e o gás real. O gás perfeito ou ideal é o gás que obedece às leis da teoria cinética dos gases em quaisquer condições de temperatura e pressão. Na prática, um gás comum, que é um gás real, né, nem sempre se comporta como um gás perfeito, principalmente em pressões muito altas ou então temperaturas muito baixas. Vamos até entender por quê. Porque em pressões muito altas, pessoal, o volume é muito pequeno. Então, como o volume é muito pequeno, eu não posso desprezar o volume das partículas em relação ao volume ocupado por essas partículas. E outra coisa, como o volume é muito pequeno, as colisões não são perfeitamente elásticas porque, de certa forma, existem interações intermoleculares no gás real, né? A gente, no gás ideal, considera que não existe nenhum tipo de ligação intermolecular entre as partículas do gás ideal ou do gás perfeito. Mas no gás real, principalmente quando a pressão é muito alta ou a temperatura é muito baixa, como eu coloquei ali, as partículas estão tão próximas que, na verdade, acabam existindo interações intermoleculares entre essas partículas, ok? E assim passam a existir forças de interação entre as partículas do gás, ao mesmo tempo que tais partículas passam a atrapalhar o movimento umas das outras, e aí eu não posso considerar que o volume ocupado pelas partículas, na verdade, o volume das partículas é desprezível em relação ao volume ocupado por essas partículas. Um gás real se aproxima das características de um gás ideal à medida que a pressão diminui e a temperatura aumenta. Deixa eu explicar isso. Porque se a pressão diminui e a temperatura aumenta, então as moléculas, as partículas do gás vão ficar bastante distantes. Aí já dá para desprezar o volume das partículas em relação ao volume ocupado pelas partículas e também dá para desprezar as interações, as ligações intermoleculares entre essas partículas, ok? Então, um gás será tanto mais perfeito quanto mais rarefeito estiver. Porque um gás rarefeito, a pressão é baixa e aí as moléculas estão bastante distantes, existem enormes espaços vazios entre elas. Eu posso desprezar o volume das partículas e posso desprezar a interação, as interações, as forças repulsivas e atrativas que existem entre essas partículas do gás. Agora sim, depois de toda esse conteúdo aí, caracterizando as leis físicas dos gases, diferenciando o gás ideal e gás real, essas leis físicas que a gente vai estudar são para o gás perfeito, gás ideal. Depois nós vamos estudar uma equação que vai se adequar para os gases reais, ok? Então, leis físicas dos gases são leis experimentais que relacionam as variáveis de estado dos gases, né? Que são volume, pressão e temperatura. A primeira lei que a gente vai estudar é a lei da transformação isotérmica. Infelizmente, é uma prática de alguns vestibulares cobrarem o nome do cientista da lei da transformação isotérmica. Isso eu acho um escândalo, né? Porque tanta coisa interessante. Aí eu tenho que decorar que a lei da transformação isotérmica é a lei de Boyle-Mariotti. Como a gente tem que dançar de acordo com a música, né? Se tocam desse jeito, a gente tem que dançar também desse jeito. Então, aprenda aí que a lei da transformação isotérmica é a lei de Boyle-Mariotti. Aqui no Ceará, quem gosta muito de fazer essas perguntas de alto nível, né, é a UES, Universidade Estadual. Então, a lei da transformação isotérmica, a lei de Boyle-Mariotti, diz assim: sob temperatura constante, por isso transformação isotérmica, o volume ocupado por uma determinada massa gasosa, a massa tem que estar constante, é inversamente proporcional à sua pressão. Então, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. É lógico que você concorda plenamente com isso. Quando eu aumento a pressão, diminui o volume. Quando eu diminuo a pressão, aumenta o volume. Então, pressão vezes volume é uma constante K. Se eu aumentar a pressão, eu terei que diminuir o volume para que esse produto permaneça constante. Se eu tiver uma transformação gasosa, eu posso ter uma situação 1 e uma situação 2. Então, eu coloquei o produto da pressão vezes o volume numa situação 1 é igual a esse produto da pressão pelo volume numa situação 2. Daí, a lei da transformação isotérmica, a gente dizer que é P1V1 é igual a P2V2.
Aqui o gráfico, pressão, volume. Veja bem, né? Se numa pressão P o volume é V, se eu dobrar essa pressão, o volume se reduz à metade, foi o que aconteceu aqui, ó. E se eu reduzir a pressão à metade, o volume dobra, já que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Está aqui a representação gráfica. Essa curva aqui, a gente chama de uma curva isoterma. Isso aqui é uma isoterma, ok? Vou escrever aqui para você que isso aqui é uma isoterma. Isso daqui é uma isoterma. Essa curva nessa transformação isotérmica, ela é uma isoterma, ok? Aqui eu coloquei um dispositivo para estudar a relação entre a pressão e o volume de um gás, né? Veja bem, aqui nós temos um manômetro, ele está aberto, e aqui a pressão do gás, veja como está na mesma altura. Lembra-se que no manômetro aberto a pressão do gás é a pressão exercida pela coluna de mercúrio mais a pressão atmosférica, só que não tem altura aqui. Então, na figura A, eu coloquei a pressão do gás é igual à pressão atmosférica. Já aqui na figura B, a pressão do gás é maior do que a pressão atmosférica, porque a pressão exercida por essa coluna mais a pressão atmosférica. Aqui também, né, a pressão é maior do que a pressão atmosférica, porque a pressão exercida pela coluna mais a pressão atmosférica. E aqui também, né? No que é que você está vendo aí, ó? Que a pressão está aumentando, né? Está aumentando a coluna de mercúrio, está aumentando a pressão exercida sobre esse gás. Então, eu garanto que da esquerda para a direita está aumentando a pressão, porque está aumentando a altura da coluna de mercúrio. Se está aumentando a pressão, pessoal, o que é que está acontecendo com esse volume aqui ocupado pelo gás de uma figura para outra? Está diminuindo. Essa é uma confirmação experimental da lei de Boyle-Mariotti, que é a lei da transformação isotérmica. Eu estou aumentando a pressão exercida sobre o gás e o volume do gás está diminuindo. Então, são grandezas que variam de modo inverso, como a lei de Boyle prevê, né? Muito bem, aqui outro esquemazinho mostrando isso. Ó. Se eu tiver aqui um gás numa pressão P, essa pressão é inversamente proporcional ao volume. A constante de proporcionalidade, né? Eu disse que a pressão e o volume tem uma constante de proporcionalidade entre elas. Se você quiser saber essa constante, nós vamos já estudar a equação do gás ideal, também conhecida como equação de Clapeyron. Então, se você relacionar pressão e volume, você vai ver que essa constante é nRT. Tanto é que lá na equação de Clapeyron, você deve até lembrar, né? PV é igual a nRT. Então, esse nRT seria a constante de proporcionalidade na transformação isotérmica. Veja, se a pressão aumentar, como eu fiz aqui, ó, o volume diminui. Então, daqui para cá, a pressão aumentou, o volume diminuiu. Daqui para cá, ó, a pressão diminuiu, dá para você ver aqui, por esse medidor de pressão, um barômetro, por exemplo. E aí, se a pressão diminuir, o volume aumenta, ok? Essa é a lei de Boyle. Diminuindo ou aumentando o volume, diminuindo ou aumentando o volume de um gás, a temperatura constante, né? Quando eu diminuo o volume, é lógico que a pressão aumenta. Quando eu aumento o volume, é lógico que a pressão diminui. E vice-versa. A temperatura tem que estar constante e a massa gasosa também tem que estar constante, ok? O número de mols é constante. A segunda lei física dos gases é a lei da transformação isobárica, também conhecida como primeira lei de Charles e Gay-Lussac, ok? Então, a primeira lei de Charles e Gay-Lussac é a lei da transformação isobárica. O que é que ela diz? Isobárica, pressão constante. Sob pressão constante, o volume ocupado por uma determinada massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta, a temperatura em Kelvin. Se eu aumentar a temperatura, vai aumentar o volume para que a pressão permaneça a mesma, né? Se eu aumentar a temperatura absoluta, tem que aumentar a pressão
tem que aumentar o volume, melhor dizendo, para que a pressão permaneça a mesma, já que a pressão tem que estar constante. Lei da transformação isobárica. A lei de Gay-Lussac se aplica a transformações isobáricas, pressões constantes, e a massa do gás tem que ser constante, né? Ok? Essa relação não é válida em graus Celsius, por isso que sempre que a gente vai trabalhar com temperatura e está trabalhando com gás, tem que passar para Kelvin, né? De Celsius para Kelvin acrescenta 273 ou 273,15. Matematicamente, ó, se eu aumentar a temperatura, tem que aumentar o volume para que essa razão fique constante. Se eu tiver uma transformação, V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2. Graficamente, ó, quando eu aumento a temperatura em Kelvin absoluta, vai ter que aumentar o volume proporcionalmente para que a pressão permaneça constante. Essa é a lei da transformação isobárica, a primeira lei de Charles. Aqui um gráfico semelhante ao anterior, só que agora a pressão está constante, né? Se eu diminuir a temperatura, vai diminuir o volume para que a pressão permaneça a mesma. Ok? Se eu aumentar a temperatura, deixa eu sair aqui. Se eu aumentar a temperatura, vai ter que aumentar também o volume para que a pressão permaneça a mesma. Então, volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais e a constante de proporcionalidade é NR dividido por P. Se você quiser obter essa constante, basta você usar a equação de Clapeyron, que eu repito, né? P vezes V é igual a nRT, ok? Então, para relacionar volume e temperatura, você vai ver que a constante é nR sobre P. Muito bem. Interessante essa lei de Charles, né? A lei da transformação isobárica, que a gente viu que volume e temperatura variam de modo direto. Se eu for diminuindo aqui, ó, infinitamente, na verdade infinitamente não, mas até um volume zero, né? Até o volume zero, a temperatura que eu chego é menos 273,15 graus Celsius. Então, esse menos 273,15 graus Celsius corresponde a 0 Kelvin, ao zero absoluto. Então, se você pegar qualquer reta dessa, né, que está numa pressão constante, pressões diferentes, mas a pressão aqui está constante, né? Aqui a pressão é constante P1, aqui a pressão é constante P2, aqui a pressão é constante P4, ok? Então, se você pegar essa reta até um volume zero, você vai chegar em menos 273,15 graus Celsius, que corresponde ao zero absoluto, 0 Kelvin, ok? É a terceira lei física dos gases, é a segunda lei de Charles, a segunda lei de Charles e Gay-Lussac, que é a transformação isovolumétrica. Na verdade, essa transformação tem três nomes: isométrica, isovolumétrica ou isocórica, ok? Qualquer um desses três nomes: isométrica, isovolumétrica ou isocórica. Então, sob volume constante, né, a pressão exercida por uma determinada massa gasosa, a massa tem que estar constante, é diretamente proporcional à sua temperatura. Então, se o volume permanecer o mesmo, constante, se você aumentar a temperatura, vai aumentar a pressão, né, já que o volume está constante. A lei de Charles e Gay-Lussac se aplica a transformações isovolumétricas, isométricas ou isocóricas, volume constante, a massa tem que estar constante. Então, o quociente pressão sobre temperatura é igual a K, né? Esse quociente é constante. Se eu aumentar a temperatura, vai ter que aumentar a pressão, já que o volume está constante. A lei da transformação isométrica. Se eu tiver uma transformação gasosa, P1 dividido por T1 é igual a P2 dividido por T2. Essa temperatura tem que estar em Kelvin, ok? Sob pressão P1 a temperatura é T1, sob pressão P2 a temperatura é T2. Se eu aumentar a temperatura, por exemplo, de T1 para T2 em Kelvin, vai aumentar a pressão proporcionalmente, ok? De P1 para P2. Um gráficozinho semelhante àquele lá, né? Não esqueçam que eu falei isso, que o quociente da pressão e da temperatura é uma constante. Numa transformação, P1 dividido por T1 é igual a P2 dividido por T2. Então, agora o volume vai estar constante, a transformação isométrica. Se eu diminuir a temperatura, vai diminuir também a pressão. Eu diminuir a temperatura, também vai diminuir a pressão,
para que o quociente se mantenha. Veja que diminuiu a pressão, comparando aqui, ó, pela agulhinha daqui para cá. E se eu aumentar a temperatura, deixa eu sair aqui, se eu aumentar a temperatura, vai também aumentar a pressão, porque são grandezas diretamente proporcionais. Então, a pressão e a temperatura variam de modo direto, né? Se aumentar um, o outro tem que aumentar. E a constante de proporcionalidade, ó, pela equação de Clapeyron, é N vezes R dividido por V, ok? Então, amigos, se eu juntar essas três leis, a lei da transformação isotérmica, a lei da transformação isobárica e a lei da transformação isocórica, com os três nomes que ela tem, né? Eu vou ter a equação chamada equação geral dos gases, ok? A lei de Boyle-Mariotte, as leis de Charles e Gay-Lussac podem ser reunidas em uma única expressão. Nós vimos o quê? Que na isotérmica, que pressão e volume são inversamente proporcionais. Na isobárica, que temperatura e volume são diretamente proporcionais. Pressão e volume, né, inversamente. Agora, temperatura e volume na isobárica, pressão constante, diretamente proporcionais. E depois na isocórica, pressão e temperatura diretamente proporcionais. Juntando tudo isso, nós temos que pressão vezes o volume dividido pela temperatura em Kelvin é uma constante. Essa constante, lógico, em cada vez que eu estou falando aqui, são constantes diferentes. Poderia estar chamando de K1, K2, K3, K4 agora, para diferenciar. Se eu tiver uma transformação gasosa, eu posso dizer que P1, V1 dividido por T1 é igual a P2, V2 dividido por T2. É lógico que essa equação só é válida para qualquer transformação sofrida por um mesmo gás sobre que tenha massa constante. Tem que ser um mesmo gás e a massa, a quantidade de matéria tem que estar constante.